Amém. Amém. Enquanto Tá falhando o som. o irmão Rafael coloca para nós a leitura que será feita pela... Fazer mais uma oração que a irmã Mary estará fazendo. Vou pedir para o Vanderlei habilitar o microfone e nos conduzir a mais uma oração. Tá bom, irmão? Qual dos Vanderlei? Só tem você, eu acho, hoje. Tu mesmo. Ok, então. Não, é depois da Meire, né? É depois da leitura. Antes. Não pode orar agora, em seguida a Meire faz a leitura. Tá. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nós queremos agradecer pela tua grande e poderosa mão, Senhor, pelas suas maravilhas reveladas através do seu poder, da sua graça, do seu amor. Nós devemos culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Ó meu Deus, nessa hora bendita, quando nós estamos reunidos nessa comunhão, nós clamamos pela comunhão com o teu Espírito, com o Espírito Santo do Senhor, esteja atuando em cada coração nesse momento, e que nós possamos prestar um culto em espírito e em verdade. Ó Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que estão participando, e também, ó Deus, entra com misericórdia na vida daquelas pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas. Abençoa, Senhor, para que eles possam se recuperar. Nós temos uma lista, Senhor Deus, nós já oramos por ela hoje, mas nós pedimos que o Senhor abençoe. Principalmente, ó Deus, amanhã, quando a Beth vai fazer aquela consulta, que o Senhor esteja acompanhando, e se for da sua vontade, tudo dê certo, conforme a sua vontade, que é preciosa para nós, Senhor. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos começar fazendo a leitura do Salmo 103, os versículos 2, 3, 4, 5, depois o 13, 14 e 17. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que formados. Lembra-se de que somos pó. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Amém? Amém. Eu vou chamar agora, para nos dirigir ao momento de louvor, a família Lima, que vai fazer agora dois cânticos para nós, tá bom? Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Vamos iniciar esse momento de cânticos com a música Para Sempre. Lembrando
sempre que Deus, Ele está conosco, lembrando que Ele é bom, lembrando que a mão poderosa dEle sempre está sobre nossa vida. Vamos louvar ao nosso Deus. Dê graças a Deus, nosso Rei Senhor, seu amor é para sempre. Porque Ele é bom sobre todas as coisas, seu amor é para sempre. Louvai, a sua mão é poderosa, seu amor é para sempre. Faz da vida renascer, seu amor é para sempre. Louvai, 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 louvai. Para sempre Deus é fiel, para sempre força é. Para sempre Deus é conosco, para sempre e sempre. Para sempre Deus é fiel, para sempre força é. Para sempre Deus é conosco, para sempre e sempre. Para sempre. Nascer ao pôr do sol, seu amor é para sempre. A sua graça nos conduz, seu amor é para sempre. Louvai, 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 louvai. Sempre Deus é fiel, pra sempre força é. Pra sempre Deus é conosco, pra sempre e sempre. Pra sempre Deus é fiel, pra sempre força é. Pra sempre Deus é conosco, pra sempre e sempre. Pra sempre. Seu amor é 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 pra sempre. Louvai, 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 louvai. Sempre Deus é fiel, pra sempre força é. Pra sempre Deus é conosco, pra sempre e sempre. Pra sempre Deus é fiel, pra sempre força é. Pra sempre Deus é conosco, pra sempre e sempre. Pra sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Continuando esse momento de louvor ao nosso Deus através dos cânticos, vamos cantar Ele Vem para Te Salvar, sabendo
que Ele está conosco a todo momento, Ele vem a todo momento nos salvar, nos livrar, estar conosco. Vamos cantar, sempre lembrando que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade, Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla, Senhor, e te levantarás.
Amém. Amém, irmãos. Gostaria de aproveitar esse momento que estamos louvando para deixar mais um versículo da Bíblia, na qual diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Esse versículo vem nos passar aí a importância de estarmos fazendo as coisas de coração e não por obrigação. Desde a nossa dedicação dos dízimos, as nossas ofertas, a ação social, a preocupação com o próximo, e nós que estamos ali envolvidos com a tesouraria, quando todo esse processo de pandemia, isolamento, fecha a igreja, não vai ter mais culto presencial, nós temos alguns compromissos e veio aquela apreensão, né? Como iríamos trabalhar nessa questão. E eu até entrei em contato com alguns fornecedores, na qual adquirimos os equipamentos de som. Temos aí pelo menos 30%, 40% do orçamento da igreja hoje envolvido nas obrigações dos equipamentos de som que foram adquiridos. E eu conversei com eles e falei, olha, se as coisas apertarem, vamos precisar renegociar aí os pagamentos. Mas os irmãos sabem que o Rafael é um homem de pouca fé, e Deus é muito bom, tem misericórdia das nossas vidas, e eu não precisei entrar em contato com eles, né? O Afonsinho vem passando aí relatório mensalmente para nós, para a igreja, fazendo aí a prestação de contas, e Deus tem sido muito bondoso conosco. Os irmãos têm sido fiel com seus dízimos e as suas ofertas, com a ação social, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço a dedicação de cada um de vocês, e eu gostaria de estar convidando o irmão Afonsinho, tesoureiro da igreja, que ele pudesse estar agradecendo a Deus, né, pela vida dos irmãos, e que os irmãos continuem, né, fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus compromissos, mas principalmente que possa sempre estar fazendo de coração, não por obrigação, mas sim pela simples vontade de estar ajudando ao próximo, né, e dedicando aí não o seu dinheiro, dedicando não o seu mantimento, mas dedicando sim a sua vida, né, ao trabalho do Senhor. O irmão Afonsinho está agradecendo a Deus por esse momento, pela fidelidade dos irmãos, por favor. Vamos orar então, Rafa. Mais uma vez nós agradecemos aos irmãos pela fidelidade dos irmãos, né? E vamos agradecer a Deus porque Deus tem nos sustentado essa dificuldade pela qual todos estamos passando. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor. Te agradecer por esse momento, Senhor, tão especial e tão gostoso de podermos estar aqui para te louvar, Senhor. Para bendizer o seu nome, Senhor, para cantar louvores a ti, poder compartilhar com os nossos queridos também, Senhor, as nossas alegrias, as nossas tristezas, Senhor. E neste momento especial, Pai, nós queremos te louvar pelo nosso sustento, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca na mesa de cada um, não deixando faltar, Pai. Que o Senhor possa ser conosco, com os nossos queridos irmãos, não deixando que nada falte para nenhum de nós, Pai. Também, Senhor, nós te pedimos por aqueles irmãos que estão necessitando, Senhor, de uma porta de emprego. Nós sabemos que o momento é difícil, mas o Senhor tudo pode, Pai, que o Senhor possa estar abrindo essa porta para aqueles que necessitam, Pai. Fica, Senhor, com as nossas vidas, nós te agradecemos pelo sustento, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, não só pelo sustento financeiro, Senhor, mas pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, com nossos queridos irmãos, ó Pai, com a saúde de cada um, Senhor, no nosso dia a dia, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por cada um de Vila Santana, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está sempre ali, Senhor, atentos às necessidades da tua igreja e dos nossos queridos também, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fábio? Amém? Amém? Amém. Neste momento, nós estaremos passando a palavra
para o pastor Nilson. Ele vai nos trazer a reflexão desta noite. Então, o pastor está com a palavra agora. A internet pega melhor na casa do seu pastor? Pastor Antônio? Não. Pega na casa dela. Mas ela fica na casa dele lá e acontece essas coisas. É porque, pra cuidar. Tem que pôr som, pastor. Me perdoem, eu havia esquecido do som. Nós estaremos hoje à noite pensando sobre o tema Não Chores, dentro do episódio da viúva de Naim. Estaremos refletindo sobre aquele momento em que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. O texto encontra-se em Lucas, no capítulo 7, versículos a partir do versículo 11 até o 17, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nesse episódio, Jesus dirigia-se à pequena cidade de Naim com seus discípulos e uma grande multidão que estivera acompanhando a sua caminhada, os seus milagres o acompanhavam. Essa multidão estava desejosa de conhecer os ensinamentos de Jesus, ver os seus milagres, e quando Jesus chegava à cidade de Naim, o seu cortejo defrontou-se com outro. E é interessante que quando nós analisamos o texto, nós vamos verificar o seguinte, que essas duas multidões estavam completamente diferentes. A primeira, que acompanhava Jesus, era uma multidão cheia de alegria, indo em direção à cidade, desejosa de conhecer mais do Mestre, desejosa que o Senhor realizasse milagres nas suas vidas, estava ali festejando a passagem de Jesus e a caminhada de Jesus. A outra era um cortejo cheio de tristeza, fúnebre, um cortejo cabisbaixo, que acompanhava uma pobre mulher, viúva, que chorava a sua dor pela perda do único filho. Ao seu lado estavam seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e aqueles que conheciam essa criança. Quando a gente fala de Naim, que hoje é chamada de Neim, é uma cidade habitada hoje por árabes muçulmanos. É um pequeno vilarejo que tem poucas dezenas de casas, mas que no passado foi uma grande cidade. Uma grande cidade, quer dizer, uma cidade que tinha grande movimento. E foi nessa cidade que Jesus realizou aquele milagre maravilhoso. Quando a gente olha para essa viúva, ela tem uma situação dramática. Sendo viúva, ela dependia exclusivamente do seu filho para sobreviver. Sem o seu filho, ela havia ficado desamparada pela sociedade. Porque na sociedade judaica, as mulheres não podiam exercer funções que tivessem receita, que fossem empregadas e tivessem salário. As mulheres eram atribuídas apenas tarefas caseiras para o cuidado do lar. E os seus recursos para a sobrevivência tinham que advir do seu marido,
ou de seus filhos. E é interessante que Jesus, ao chegar naquele momento, ele sente compaixão por aquela mulher. É interessante, Jesus, onisciente, ele sabia o coração como estava o coração daquela mulher. Ele sabia do seu sofrimento, ele sabia da sua ansiedade, ele sabia das suas dúvidas, ele sabia da sua dor, e naquele momento ele aproxima-se dela. E é interessante que dentro do costume judaico, um homem jamais poderia aproximar-se de uma mulher. E mesmo quando ele caminhava pela cidade, se ele cruzasse com a sua própria esposa, ele tinha que abaixar a cabeça e não olhar para ela. Ele não podia, ao cruzar com uma mulher, dirigir-se a ela. Fazia parte de um costume. Também fazia parte de um costume que Jesus, em momento algum, poderia parar o féretro, ou mesmo tocar naquele féretro. Mas é interessante que Jesus, ele conhecia o coração daquela mulher, e ele sabia a necessidade que ela estava passando, e ele dirige-se a ela. A onisciência de Deus é algo que nós jamais conseguiremos compreender, porque ele sabe todas as coisas. Nós temos limites na nossa vida. Eu tenho uma agenda para amanhã, mas eu não sei o que poderá acontecer amanhã. Hoje, por exemplo, à tarde, nossa família foi surpreendida pela morte de um primo. E minha tia, a tia Carmen, que teve 4 filhos que viveram, 3 homens e uma mulher, e hoje faleceu o 3º filho dela. Restou apenas uma filha. Eu imagino a dor que ela está sentindo no seu coração, tendo perdido já o 3º filho. Ela tem em torno de 86 a 88 anos de idade. Eu tenho orado por ela. Mas quando a gente olha para essa mulher ali em Naim, ela só tinha um filho. E ela era viúva. E ela perdera o filho amado naquele momento. E é uma coisa tão triste, era tão triste para aquela mulher, porque ela não tinha mais esperança. Ela não sabia como seria o seu futuro. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós ficamos numa situação em que eu conheço o meu presente, eu conheço o meu passado, eu conheço a minha agenda, mas eu não sei o que pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, e eu dependo da graça de Deus para que eu possa caminhar seguro com Ele. Eu dependo de Deus para que eu tenha na minha vida o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio para viver cada momento da minha vida. E eu sei que nossa vida é limitada. O Salmo 34, versículo 15, ele diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Eu não sei se você tem percebido ao longo de cada dia da sua vida que há um Deus que ele sonda o coração, que ele sonda a nossa vida, que ele sonda a nossa história, que ele sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida e ele age a cada momento abençoando o nosso viver. E muitas coisas que nós não conseguimos compreender hoje, nós compreendemos depois. Mas Deus está agindo, Deus está abençoando, Deus está realizando a sua obra na nossa própria vida. Aquela mulher estava cabisbaixa, ela estava triste. E interessante que ela não percebeu a chegada da multidão com Jesus. Ela não olhou para Jesus, ela não gritou para Jesus, ela não clamou para Jesus. Ela estava cabisbaixa, sofrendo a sua dor, fechada no seu interior, sofrendo aquele momento difícil da sua vida. Mas Jesus, conhecendo aquela mulher, ele foi até ela. Quantas vezes Deus tem estado presente na nossa vida? E antes mesmo de nós clamarmos, Jesus já respondeu a nossa oração. Ele já ouviu a voz da nossa alma.
ele já sentiu a nossa dor, ele conhece todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e daqueles que o temem. E ele está, a cada momento, nos abençoando. Há momentos na nossa vida que nós temos uma dor emocional equivalente à dor daquela mulher. E essa dor muitas vezes nos impede de orar, nos impede de clamar, nos impede até mesmo de levar a nossa voz aos céus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, pensando sobre isto, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, ele diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele clama por nós. A palavra diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Cheio de amor e misericórdia pela pobre viúva, num ato voluntário, então, Jesus olha para ela e lhe diz: não chores, não chores. É como se Jesus estivesse dizendo: minha senhora, eu sei que você perdeu seu filho, eu sei que você está vivendo um momento dramático na sua vida, mas eu lhe digo, não chores. Eu conheço a tua aflição e eu posso te ajudar, eu posso trazer graça, eu posso realizar o milagre que você tanto esperaria na sua vida. Assim como Jesus teve compaixão por aquela mulher, a viúva de Naim, ele também tem compaixão por nós. Ele conhece o meu pensamento, ele sabe as minhas dores, ele sabe os meus problemas, ele sabe todas as dificuldades que eu tenho passado ao longo da vida. E ele conhece tudo. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua dificuldade, ele conhece as dificuldades com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, ele sabe tudo. E ele tem compaixão. E há momentos na vida que ele olha para nós e ele diz: não chores. Sou eu que recolho as tuas lágrimas. E lá no Apocalipse há um texto que diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas, porque ele conhece os problemas que nós estamos vivendo. E o Espírito Santo do Senhor vem sobre nós, ele age no nosso coração, ele age na nossa vida e ele nos dá. E ele nos mostra a cada momento como nós devemos seguir os nossos passos. Há um hino no cantor cristão que eu tenho grande prazer em cantar. É o hino 81, e ele diz assim, é um hino que fala de amigo incomparável. Ele diz assim: nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Outro não há que minha alma salve. Nenhum momento ele me abandona. Não há desgosto que ele não suavize. Nenhum amigo é tão nobre e santo. Também não há um amigo tão humilde e manso. Crente nenhum é desamparado. Nenhum ansioso há que seja rejeitado. Cristo sabe das nossas lutas. Ele guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Jesus não somente pode vir ao nosso encontro para amenizar o nosso sofrimento, mas ele o remove por completo. Nós não sabemos qual era a causa-morte daquele jovem, mas sabemos que Jesus foi até ele e o ressuscitou. Mas é interessante que Jesus vai até aquele jovem ali. E é interessante que naquela época não havia caixão. Era uma pequena cama que era carregada e colocava-se o defunto sobre a cama. E ninguém, além dos que estavam tocando, carregando aquele material, poderia tocar no defunto. Mas Jesus chega e toca. E manda parar. Interessante
que a ação de Deus na nossa vida muitas vezes acontece da mesma forma. Deus age nas circunstâncias ao nosso redor e Ele muda a história. Ele realiza o milagre. Ele vem ao nosso redor. Jesus ressuscitou 3 mortos. O primeiro foi, vocês se lembram? Filho da viúva de Naim, o Lázaro, e tem mais um, a filha de Jairo. E em todos os casos, os médicos tinham atestado a sua morte. Jesus, quando ele realiza um milagre, ele realiza um milagre completo. Ele vê a necessidade e ele realiza um milagre de acordo com a necessidade que nós temos. Uma coisa me faz perguntar, por que Jesus sentiu compaixão daquela pobre viúva? Jesus não a conhecia e dela também não era conhecido. A mulher não pediu que ele ressuscitasse seu filho. Certamente aquela mulher desejava que aquela situação fosse mudada. Mas a única conclusão que nós chegamos é que foi pelo infinito amor de Deus por aquela mulher, que é semelhante ao infinito amor de Deus por nós. E não importa qual seja o tamanho da dificuldade que nós estejamos passando, seja ela na área relacional, seja ela na área financeira, seja ela na área de saúde, seja na área de emprego, não importa o tamanho da dificuldade que nós estejamos passando, Deus vem ao nosso encontro e nos abençoa. Com certeza, aquela multidão que a acompanhava poderia se empatizar com ela, mas jamais sentiria a dor que ela estava sentindo. Igualmente, eu também não consigo sentir a dor da perda de um filho, pois eu nunca perdi um. Mas Jesus, que é Pai, Ele conhece todas as dores. Ele sabe todas as dificuldades que nós estamos passando. E Ele se empatiza conosco. E Ele vem ao nosso encontro. E Ele nos ajuda. Diante de tamanha dor, tamanho pesar, Ele vem e cura. Ele vem e ressuscita. Jesus, Ele estava presente. Como Ele está presente nas nossas próprias vidas. E é interessante que Ele usa uma expressão para trazer à vida aquele garoto, dizendo assim: moço, eu te digo, levanta-te. Lucas, que escreveu esse belíssimo evangelho, era médico. E é interessante que Lucas, em todos os milagres de Jesus, ele entra em alguns detalhes e ele quer provar que Jesus verdadeiramente era Senhor. Ele era o Kyrios. Ele tinha o poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre tudo aquilo que Deus criou, porque Ele também foi um dos criadores dos céus e da terra e da nossa própria vida. Jesus tinha e tem autoridade. Todos os milagres de Jesus são completos. Há momentos na nossa vida que a gente clama, que a gente ora. Quantas noites eu já passei orando ou não conseguindo dormir, preocupado e clamando, entregando ao Senhor alguns problemas que eu vivi na minha vida. Mas eu pude perceber depois que o Senhor jamais me abandonou. Quando a gente olha para aquele povo, quando Jesus realizou o milagre, aquele jovem levantou-se, ele tomou aquele jovem, entregou a mãe e disse: eis aqui o teu filho. O povo ficou assombrado. E com certeza se lembrou de 2 outros milagres que aconteceram ali naquela região, não na cidade, mas na região. Provavelmente eles se lembraram do profeta Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Ou se lembraram de Eliseu, que séculos atrás, ali na cidade de Sunem, havia ressuscitado também um menino. E quando eles se lembraram desses milagres, eles disseram: Deus nos mandou um profeta. Mas Deus não mandou apenas um profeta, Deus mandou o seu próprio filho.
Ele mandou aquele que ele mais amava para estar presente com o povo e levar o povo a compreender o amor de Deus. Deus mandou Jesus para que nós compreendêssemos a graça de Cristo em nosso coração e para que o Evangelho de Jesus tivesse vida no nosso coração através da nossa fé depositada no Senhor Jesus. Jesus teve compaixão, mas ele não teve compaixão só ali. Dias antes, Jesus estivera 3 dias pregando ao lado do mar da Galileia o sermão do monte. E depois de 3 dias falando, aquele povo estava com fome. E você se lembra aquela expressão de Jesus para os seus discípulos? Ele disse: eu tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu os despedir em jejum para suas casas, eles desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Jesus vê, Jesus sente, Jesus ama, Jesus toca para dar vida. Com certeza, a palavra de Deus, ela lá no Salmo 121, e eu gostaria aqui de trazer uma comparação entre o Salmo 121 e a viúva. O Salmo 121, no versículo 1, diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aquela mulher caminhava no seu cortejo e ela não tinha esperança. Nenhuma esperança. Que diferença? O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os céus e eu sei de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Mas aquela mulher não tinha esperança. Como está o seu coração? Tem alguma coisa na sua vida que você perdeu a esperança? Que você tem perdido a fé? Que você tem perdido a graça? Como está o seu coração? Você está igual aquela viúva de Naim? Sem esperança? Jesus tocou, Jesus ressuscitou, porque Jesus amou, porque a graça de Deus é transformadora, ela é restauradora, ela é animadora, ela nos leva a compreender a dimensão do amor do Pai. A vida muitas vezes nos prega muitas peças, mas não importa quais peças a vida nos pregue, a graça de Cristo é suficiente para nos levar a caminhar seguros com Ele. O salmista declarou: o meu socorro vem do Senhor. Ele usa uma expressão aqui muito parecida com a expressão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. Você sabe em quem você tem crido e você tem depositado a sua esperança naquele que tudo pode. Você tem aberto o seu coração e tem derramado a sua alma diante de Deus e permitido que Deus restaure aquilo que está trazendo a tristeza para o seu coração. O meu socorro vem do Senhor. Jesus disse para aquela mulher: não chores. Quando eu olho as carências da viúva de Naim e as carências do salmista, eu vou perceber o seguinte: tanto a viúva de Naim quanto o salmista necessitavam de livramento. Se sentiam angustiados, cercados, vencidos pela crise, reconhecendo a limitação pessoal, circunstancial, careciam de um milagre. Tanto a viúva de Naim quanto o salmista carecia do apoio espiritual. Estavam frágeis, sensíveis, sem forças para lutar. Necessitavam da graça de Deus no coração. E Jesus veio ao encontro, e Deus veio ao encontro e revitalizou. Tanto a viúva de Naim quanto o salmista carecia da presença de Cristo transformadora. Só Deus poderia realizar o milagre da restauração, trazendo plena esperança e um renovar na vida daquela mulher. O versículo 5
o versículo 3 e 4 do Salmo 121 diz assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. E eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Há alguém que está presente na nossa vida a cada momento e que vem ao nosso encontro e que deseja dirigir a nossa mente, dirigir o nosso sentimento, dirigir tudo aquilo que passa pela nossa vida. E ele não dorme, ele não vacila, ele não permite que nós vacilemos, mas ele deseja que nós encontremos na sua graça a resposta, a vida, a continuação da vida, a continuação das nossas necessidades em Deus. E o salmista também, no versículo 5, lhe diz: o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O Senhor presente, que abençoa, que guarda. Tanto a viúva de Naim quanto o salmista necessitavam de apoio psicológico. Há alguém que me conhece desde a minha gestação, que te conhece desde que você foi gestado pela tua mãe. Ele sabe tudo sobre você. E ele te ama. E ele tem te apoiado, ele tem te guardado, ele tem te amparado, ele não tem deixado nada faltar na sua vida. Mas ele deseja que a cada momento você confie nele e que você esteja com a sua vida guardada sobre o seu altar, sabendo que ele, conhecendo todas as coisas, no seu tempo revela a resposta para o seu coração. O profeta Daniel, ele declarou assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Também o Davi, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma só palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Mulher, não chores, eu te conheço. Mulher, não chores, eu desejo te devolver a vida. Mulher, não chores, eu te trago esperança. Mulher, não chores, o teu futuro está nas minhas mãos. Eu te guardo, eu te amparo, eu te amo, eu te farei o melhor por você. Quero concluir com algumas afirmações. A primeira delas: Deus sempre nos vê. Vê as nossas lutas, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas limitações e age completamente, complementando aquilo que nos falta para vencermos nossas batalhas. Segunda ideia: Deus sempre se compadece de nós. Ele naturalmente se empatiza com os nossos sofrimentos e assume os nossos desafios. Terceira ideia: Deus sempre virá ao nosso socorro no momento certo e da maneira correta. Ele agirá a nosso favor. Quarta ideia: Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida. Não importa qual seja a nossa batalha, não importa quais sejam as nossas dores, Ele muda. Por mais difíceis que sejam as nossas dificuldades, Ele é Senhor e Ele nos ajuda. Quinta ideia: Deus tem a solução adequada para todos os nossos problemas. Sua palavra é como bálsamo que traz refrigério ao nosso coração. Sexta ideia: somente Deus pode enxugar as nossas lágrimas. Ele conhece a origem dos nossos problemas. Ele conhece o tamanho das nossas necessidades. Ele vê os nossos sofrimentos. Ele tem a solução que nos traz a vitória. Sétima ideia: confiando em Deus, depositando nossa fé completamente nele, nossa segurança estará nele, nossa esperança estará nele, a nossa autoestima, inclusive, será completamente restabelecida. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele muda a circunstância e nos traz paz.
Se buscarmos ao Senhor, seremos socorridos. Se buscarmos ao Senhor a sua graça, por completo nos encherá de alegria, de gozo espiritual. O salmista também declarou: entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Nosso desejo de coração é que você termine esse culto com seu coração cheio de esperança, sabendo que Deus está e sempre estará no controle da sua vida. Absoluto controle da sua vida. E nada passará desapercebido aos olhos do Senhor. Que Deus possa lhe conceder nova visão, novo sentimento de conforto e paz, nova unção espiritual de esperança e segurança, nova certeza de que os sonhos do passado, os sonhos do presente, sob a misericórdia de Deus, serão completamente realizados. Que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o seu coração e lhe dê a paz. E uma semana vitoriosa sob o amor do Pai. Amém?